First rule of Fight Club is... Houston, we have a problem. Here we go. Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele é o Jerry Seinfeld, da Tijuca, Renato Marcel. Salve, salve, rataria! Beleza, cara, eu ganhei a minha vida com essa abertura. Acho que foi a melhor de todas, gostei muito. Essa foi boa. Eu já gravei, acho que vários episódios no Ratos, eu sempre tento começar com uma piadinha, mas eu acho que nenhuma piada que eu fizesse hoje ia ficar à altura do tema. Bem, Renatão. Aqui com a gente também, nosso convidado especial, ele é editor, finalizador, operador de áudio, DJ, sonoplasta e um dos maiores conhecedores do nosso tema de hoje do Brasil, Luiz Felipe Lamus. Como é exagerar? Muito obrigado, Marcelão. E aí, Renato, tudo bom? Eu tinha que ter pensado num jeito de me apresentar, eu não pensei. Eu só fico muito honrado e feliz de estar participando, cara, porque eu sou fã de podcast. Tá participando é tipo a origem, tá ligado? Que é um sonho dentro de um sonho. O Lamus, aliás, ele é o responsável pelas nossas elogiadas vinhetas, tanto de abertura como as vinhetas que estão dentro do nosso programa. Esse é o homem a agradecer. Esse é o gênio por trás de todos os tracks maravilhosos do Rato. É exagero, mas eu fico feliz que estejam elogiando, cara. Fico feliz. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso cast, você pode encontrar os nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar a mensagem no nosso site. Você pode enviar também no Twitter, que é o @ratos_cast. Nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox, para você poder nos ouvir no seu tablet e no seu telefone, no seu computador, todos esses lugares maravilhosos. Nosso tema de hoje, nós vamos falar, acho que de um tema que pouco se fala nos podcasts atualmente, principalmente os podcasts dedicados a cinema e série, que são os stand-up comedy, os shows de stand-up, que estão disponíveis aí pra gente ver tanto online quanto... Por enquanto no cinema não tem, né? Mas em breve acontecerá. Aqui no Brasil ainda não chegou, né? Pois é, mas é questão de tempo, né? Agora já tiveram alguns shows, Então vamos ficar por enquanto com os canais pagos, né? Os streamings, enfim. Os stand-ups hoje em dia viraram uma moda, viraram uma febre, e as pessoas pouco a pouco, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos isso já é mais comum, mas aqui no Brasil tem conseguido ganhar no seu público, e cada vez mais tem gente aderindo aos shows ao vivo e aos shows pelos canais e tal. Pra mim, a palavra stand-up é muito nova, eu acho que pra todos nós, mas o meu primeiro contato com o stand-up foi há muito tempo atrás, quando vocês ainda nem eram nascidos. Existia uma coisa chamada vinil, LP, que a gente chamava, né, long play. Quando eu era criança, eu escutava muito os LPs, os vinis do Ari Toledo e do Costinha. Esse foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de coisa. Só que era um pouco diferente, porque na verdade eles gravavam um show que eles iam fazer, mas eles só contavam piada, eles não interagiam muito com a plateia. Não existia muito aquela questão de eles contarem coisas da realidade deles e situações mais familiares deles. Eram piadas atrás de piadas. Eles estavam contando anedotas, né? Era basicamente isso. Você via as pessoas rindo no fundo. Até hoje não sei se eram shows ao vivo mesmo, ou se era... Ou você colocava depois, né, as risadas, não sei. E era o primeiro contato, olha só, o primeiro contato do Marcelo como criança, com palavrões, coisas que eu até não entendia. Hoje você encontra isso tudo no YouTube muito facilmente. Sei lá, uns 10 anos atrás, aí no Rio de Janeiro, né, Renato? Eu tive um contato com o Comédia em Pé, que foi sem querer, eu acabei indo ver no teatro, que eram 4 comediantes que iam e faziam uma apresentação, aí sim, já mais próximo do stand-up comedy. E um desses apresentadores, há 10 anos atrás, era um jovem gordinho chamado Fábio Porchat, que já naquela época se destacava. Foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com stand-up foi vendo o Fábio Porchat, um deles era o Fábio Porchat. Eu gostei, dali pra cá eu acabei gostando mais, procurando mais, porque eu acho muito interessante. Queria saber de vocês, vou começar falando com o nosso convidado especial, sempre abre com o nosso convidado, Luiz Felipe Lamus. Você, como é que essa paixão pelo stand-up começou e há quanto tempo você já acompanha o show de stand-up? Você falando do vinil do Costinha e do Ari Toledo, eu lembrei que eu já ouvi o disco do Chico Anísio, o vinil.
Bem lembrado. Que é muito bom, é sensacional. Eu tô com agora 24 anos, né? Na minha casa, meus pais nunca foram de assistir muita comédia e tudo mais. Meu pai sempre gostou de assistir filme. Só passava TNT em casa. Então, a minha referência de comédia até meus 12 anos era Adam Sandler, sabe? Era triste. Lá pros meus 13, 14 anos foi quando surgiu o CQC. E no CQC veio o Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Oscar Filho, esse pessoal. E bem quando eles surgiram, um pouco antes, eu já conhecia eles da internet, né? Que eles tinham o começo lá do YouTube, não sei se bem era começo, 2008, eles começaram a soltar os primeiros vídeos deles de stand-up. Tem aquele do Rafinha, que é sobre casamento, que até hoje eu acho muito bom. O do Danilo tem sobre o Papa. E eu adorava assistir, porque era totalmente novo, né? Pensando em comédia brasileira, a gente tinha o quê? Zorra Total aqui, no começo, né? Dos anos 2000 mais pra frente. Pelo menos pra mim, que era adolescente, né? Pré-adolescente, então não tinha acesso, não ia teatro, não tinha muita coisa além da TV pra assistir. E em paralelo, acho que foi bem a TV que me pautou no stand-up, porque além do CQC, que eu comecei a conhecer os caras, eu lembro que o Late Show do David Letterman começou a passar no GNT. Além de stand-up, Late Show é uma coisa que eu adoro, cara, adoro. Comecei a gostar nesse tempo. E tipo, no Letterman sempre teve, além de comediantes convidados, tinha muito entrevistado mesmo. Eles sentavam lá e contavam as histórias, que às vezes fazia parte do próprio show. Ele mesmo, então, né? Ele mesmo, né, Lamusse? Porque quando ele abria o Late Show dele, ele fazia umas 3 ou 4 piadas ali, né? Sobre temas atuais. Eles têm o costume do monólogo, né? Do monólogo, né? Que aqui no Brasil até então era o Jô só que fazia, assim. Pelo menos era o único que eu tinha uma referência parecida. Então eu achava genial. Aí comecei a conhecer o Jay Leno também, né? Por causa do Tonight Show. Cara, eu sou apaixonado, tipo assim, por comédia mesmo. Eu passo dias e dias só assistindo stand-up, late shows, sitcoms. Então é um negócio que eu gosto de me aprofundar. Tanto que já um pouco mais velho, já pra faculdade, eu comecei a ir em shows e tudo mais. Eu resolvi estudar um pouco de stand-up, por curiosidade mesmo, pra entender, porque tem uma estrutura, né? Toda piada tem uma estrutura. A gente que trabalha com comunicação sabe que toda história é um roteiro, esse roteiro tem uma estrutura. E a piada não deixa de ser disso, não deixa de ser uma história com uma estrutura básica, que é premissa e punchline, né? E aí eu fui atrás de até livros do assunto, e aqui no Brasil tem o do próprio Léo Lins, que é Segredos da Comédia Stand-Up, que é muito legal. É bem um manual, sabe? Ele explica o que é uma premissa, o que é uma punchline, ele dá exemplos de piadas de outros comediantes brasileiros e tudo mais. E eu também vi eu li um que é The Comedy Bible, que é da Judy Carter. É bem americano o estilo de escrever mesmo, que é tipo, em 15 semanas você vai estar se apresentando num bar e tudo mais. Tipo, tanto que o primeiro passo é agende seu primeiro show. Eu queria conhecer e tudo mais e acabei me aprofundando no tema. E hoje em dia, com o advento da internet, né, como dizem os jovens, toda semana tem um vídeo e tudo mais, eu assisto sempre, assim. Eu consumo o stand-up a rodo. Renatão, você... eu comecei um pouquinho antes dessa época do CQC, mas também foi graças à televisão. Por volta de 2003, por aí. Eu tinha costume de assistir muita série, desde sempre, né? E eu tinha minha programação diária antes de ir pra escola, eu estudava de tarde. E entre essa programação eu assistia Seinfeld e Saturday Night Live, que passava de manhã na Sony. Aí já as reprises, né? Seinfeld era a reprise e o SNL era a geração dos anos 90, que acabou sendo uma das que eu mais gosto. Eu fui conhecer stand-up pelo programa do Seinfeld lá, que é basicamente é uma série que mostra o dia a dia dele e da onde ele tiraria o material pro show dele. E eu achei aquilo fantástico, eu achei aquele tipo de humor fantástico e o humor de improviso que o SNL foi me mostrando. Dali eu fui conhecendo grandes nomes de hoje em dia, como o Chris Rock, Will Ferrell, o próprio Adam Sandler, que é essa geração dos anos 90 da SNL. Com o Chris Rock eu fui pros stand-ups dele nos especiais que ele fazia na HBO. HBO, sim. Aí eu comecei a assistir alguns especiais por lá. Tinha um especial de 2006 de um comediante chamado Dane
Dane Cook, que é uma turnê Vicious Circles que ele fez, que, cara, eu chorava de rir com esse especial. E depois foi uma pena que eu fui ler mais sobre ele depois, e ele acabou sofrendo algumas acusações de plágio na carreira dele, o que é uma pena, porque é um cara que me influenciou muito a começar a conhecer esse gênero e procurar outros comediantes e outras formas. Aí nessa eu acabei conhecendo os programas que tinham de comédia no Multishow, o Just for Laughs e o Laugh Factory, passavam algumas coisas lá. Aí a minha base era basicamente esses programas. O Renatão, você falou do Seinfeld. O Seinfeld eu acho que foi uma referência pra muita gente, né? Principalmente aqui no Brasil, quando começou a passar, a gente não tinha muito costume de ver essa questão toda do rapaz indo na frente do público e falando e tal. Isso não existia no Brasil. Eu, pelo menos, acho que não existia na década de 90. E aí você vê essa série sobre uma trivialidade. Nos Estados Unidos isso acontece demais, né? As pessoas têm esse costume de ir ver um show de comédia lá. Já tinha esse costume. Então, o Seinfeld... porque na época que a série passou no Brasil, aqui no Brasil ainda não tinha o costume dos clubes de comédia. Pois é. Hoje em dia a gente tá começando a ter, mas isso era uma febre lá desde os anos 70. Desde muito tempo, pois é. O Seinfeld é uma referência muito forte, eu acho que aqui no Brasil. O Luiz Felipe Lamusse fez esse paralelo aí com os late shows também, né, que lembram bastante também. A HBO, desde que entrou aqui no Brasil, ela já exibia, você falou dos shows do Chris Rock, eu também tive muito acesso aos shows do Chris Rock primeiro, e agora a gente vê muito isso na Netflix, né. Semanalmente, a Netflix anunciou que semanalmente agora ela vai lançar novos shows, a oportunidade de pessoas novas aparecerem e pessoas já consagradas terem um outro canal para mostrar o trabalho deles. O que você acha que se deve a esse investimento tão grande num canal como a Netflix? De onde saiu esse interesse todo, assim, do público, tanto lá de fora, quanto o público brasileiro, né, que finalmente descobriu o stand-up? É uma aposta que a Netflix fez no mercado mundial. Porque nos Estados Unidos funciona, eles têm público para isso lá. E eles tinham um pouco desse material no catálogo deles, e esse catálogo acabou fazendo sucesso no resto do mundo. O povo foi se interessando por aquilo. E o interesse deles fez a Netflix correr atrás de novos humoristas para fazerem shows exclusivos para Netflix, para exibição lá, e não só dos novos nomes, mas fechar contratos com nomes de peso. O Netflix agora fechou com o Seinfeld e com o Dave Chappelle para uma série de especiais. Se eu não me engano, eles fecharam com o Chris Rock também. Dave Chappelle lançou dois, se eu não me engano. O Dave Chappelle já até lançou. A Netflix, nesse início de ano, eles estão apostando forte nos grandes nomes do stand-up. Já saiu o especial do Dave Chappelle, Louis C.K., e se eu não me engano, no segundo semestre agora vai sair o do Seinfeld. E se eu não me engano, ainda vai ter uma série nova do Dave Chappelle. Ele tinha uma série que era icônica lá nos Estados Unidos, e eles devem trazer ela com uma roupagem nova na Netflix. Então, se deu certo, é um investimento deles, assim como nos filmes ou as séries que eles produzem também. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que os dois pilares, assim, para divulgar mesmo o stand-up foi o Danilo Gentili e o Rafinha Basso, que inclusive até pararam, acho que eles estão até pensando em voltar a fazer shows, mas tipo, o modelo que eles instalaram, que foi de vídeos pro YouTube, é o que eu acho que é o mais palpável pro público brasileiro, pelo menos, agora nem tanto, mas no começo, que não tinha o costume de ver. E hoje em dia você coloca um vídeo, 3 minutos, você tá no intervalo do trabalho, você tá em casa querendo assistir alguma coisa legal, você coloca no YouTube. Tanto que tem comediantes brasileiros que fazem conteúdo de stand-up mesmo, não são sketches, não são qualquer outro tipo de conteúdo de humor, para YouTube semanalmente, com temas variados e tudo mais, que é uma forma de alimentar a carreira deles, alavancar a carreira deles para eles poderem fazer os shows no teatro, né? Lá os artistas eles fazem participação no Late Show para poder vender ingressos pro próximo show deles. Agora tem o Danilo, agora tem o Porchat, que você pode ir lá e falar e tudo mais, mas como o stand-up não é, a meu ver, posso estar enganado, mas a meu ver, ainda não é uma comédia de massa no Brasil, eu acho que está se tornando, mas ainda não é. O YouTube, que acaba sendo uma comunicação de nicho, né? Sim. Porque você vai para as pessoas que estão inscritas, para as pessoas que gostam de você, acaba sendo uma maneira que os comediantes brasileiros encontraram. Eu sigo uma dezena de comediantes brasileiros e, tipo, a quantidade de vídeos que eles postam, assim, semanalmente é muito grande. E são sempre temas novos, tanto que tem alguns comediantes que eu acho que eu nunca fui ver o solo deles, mas eu acho que eu já vi o solo inteiro em vídeos do YouTube, sabe?
sério. Porque o alcance da internet é gigante, né? Então a Sim. intenção é, se eles fazem um vídeo, como você mesmo disse, de 3 minutos e aquele vídeo viraliza, às vezes é o suficiente pra conseguir botar um público maior num show ou conseguir um convite pra ir num programa de TV aberta, apresentar alguma coisa. E de repente é onde eles bem arrumam o normal. dinheiro, né? O que paga as contas. Exato. Sim, sim. Exato, basicamente todos eles têm um canal no YouTube, entendeu? É essa fórmula mesmo. E falando mais até sobre esses comediantes brasileiros, eu acho que essa forma de divulgar pelo YouTube e tudo mais, eu acho que é até uma questão legal para fazer o público brasileiro se acostumar com stand-up, porque eu acho Verdade. que hoje em dia, vários comediantes no Brasil já sabem fazer stand-up. Eles já sabem o que é stand-up, já sabem como funcionam e já até adaptaram um pouco o stand-up para o estilo de comédia do Brasil. Mas eu acho que o público, o grande público, ainda não entendeu muito como é que é. Tem uma galera que entendeu pra caramba, que gosta, que acompanha. Mas a ideia desses vídeos é exatamente isso. É fazer um alcance maior numa galera que não tá ligada nesse Doutrinar, ensinar as pessoas a Exato, compreender exato, melhor como é que funciona, né? A saber que a questão é você chegar lá num bar, num teatro, você sentar e você só vai ver o cara falar sobre a vida. Não é um cara que vai chegar e vai colocar uma peruca e vai fingir que vai imitar uma um mulher, personagem, ou vai virar não é um humor de personagem, entendeu? Tanto que tem alguns, tem o Matheus Ceará, que ele é da praça, inclusive, né, da Praça é Nossa. Ele é bem popular, né, por causa da praça e tudo mais, e eu acho engraçado, porque ele tá bem nesse meio campo, sabe? Ele faz quer stand-up, porque ele conta a vida dele, mas ele se veste como um cearense, né, a roupa, o chapéu e tudo mais. Não foge do personagem. Então ele Mas ele é porque cria... ele vem de uma outra parada, ele veio daquela galera toda que já tinha uma carreira, em aspas assim, consolidada em comédia no Brasil, e virou e falou, pô, peraí, olha esse mercado que tá crescendo, galera comediante stand-up aí tá começando a bombar, começando a fazer umas paradinhas, vamos cair pra essa também. Até Sérgio Malandro virou comediante stand-up. E agora todos, tem aquele ator global, esqueci o nome dele, ele fez... Putz, agora não vou lembrar o nome dele, mas teve um ator da Globo. Não, o Eric Johnson eu já fui ver, pior que é bom o stand-up dele. O Malandro também não achei ruim não, cara. O Malandro, cara, eu vi na inauguração do subsolo do Shopping Tijuca. Olha, foi irado, mas é porque eu gosto de Sérgio Malandro. Então, eu não achei ruim não, porque ele tá rindo da vida dele, né, na verdade. Então, isso eu achei interessante. Mas olha só, antes só de a gente entrar nos brasileiros, eu queria falar um pouco dos grandes nomes do stand-up comedy. Acho que o primeiro cara que eu parei pra ver foi o Chris Rock, né, na HBO. Depois eu vou até pedir pra vocês darem uma dica de shows que vocês acham que vale a pena a pessoa conhecer, dar uma olhada e tal, que são bons. Mas o Chris Rock pra mim foi o grande início da coisa. Ele tem um humor muito específico, né, pro negro americano, mas ele dialoga muito bem também com o branco. Agora, toda a escola do Chris Rock, eu fui acabar pesquisando mais sobre a carreira dele. Toda a escola dele vem do Richard Pryor, que era um comediante que fazia muito sucesso na década de 70, depois ele virou ator, foi pro cinema e tal, que aliás é um passo até muito comum, né, pros comediantes de stand-up, mas o Richard Pryor, eu procurei algumas coisas dele, eu achei muito legal também. Enfim, a gente pode falar de Bill Cosby, de Ed Murphy, mas eu queria falar, assim, pra mim, os caras que eu acho que são hoje os grandes nomes, né, Louis C.K., eu acho que não tem como não começar falando do Louis C.K., tem especiais maravilhosos dele na Netflix e na HBO. Eu vou deixar vocês falarem um pouco mais do Louis C.K., que eu sei que vocês vão falar melhor. Eu descobri o Louis C.K. Há uns 5 anos pra cá. O Lamus foi um dos caras ali, acho que eu tenho que dar crédito. Mas eu quero falar, assim, de alguns caras, além desses dois que eu já falei, o Louis C.K. e o Chris Rock. Quero falar também do Kevin Hart, que é um cara que eu vi algumas coisas dele e eu gostei. Ele tem um estilo que eu acho legal, porque ele parece um amigão teu falando no palco. É um cara que parece estar nervoso de estar ali. Eu sei que é o estilo dele, mas eu acho legal isso. O Russell Peters é um canadense, que eu sei que ele não agrada muita gente. Acho ele muito bom. Ele é descendente de indiano, né? E ele brinca muito com essa questão toda dos estereótipos e das nacionalidades dos imigrantes e tal. Eu acho muito bom, mas nem tudo dele é bom. Renatão, você falou desses nomes todos importantes que estão na Netflix. O Russell Peters tem bastante coisa na Netflix. Ele lança tudo dele praticamente na Netflix. E nem tudo que ele lança, pelo menos os últimos, não são bons. Mas se você pegar os stand-ups dele, costumam ser muito bons. E principalmente os antigos. Então eu gosto muito dele. E o cara que, assim, que hoje eu tô mais viciado, já falei isso pro Lamus, é o Jim Jeffries, que é um australiano. Completamente diferente desse que eu falei, porque ele é extremamente polêmico. Ele vai em temas, assim, bem absurdos. Ele fala coisas que você não acredita que ele tá falando ali no palco. Aquelas coisas extremamente politicamente incorretas. Mas eu acho muito bom, eu acho muito engraçado. Ele tem umas sacadas geniais. Ele é do tipo que bebe no palco e
E ele fica realmente bêbado no palco. Então, eu sei que esse é um personagem dele, mas eu acho muito legal as sacadas que ele tem. Queria saber de vocês também. Vou começar com você, Renatão. Quem são os grandes nomes do stand-up, na sua opinião? Na atualidade, existem alguns nomes muito populares. Alguns deles eu não sou muito fã. Por exemplo, a Amy Schumer é um nome que tá muito em alta lá fora. Muito, cara. Mas eu acho ela bem sem graça. Eu não sou muito fã do trabalho dela, não só como atriz, mas como stand-up. Mas na mesma leva dela, do Kevin Hart, tem um cara que eu já comentei aqui quando a gente tava falando de séries, que é o Aziz Ansari. Verdade. Eu acho ele muito bom. Ele tem uns especiais da HBO, ele tem um especial da Netflix também, exclusivos, né? Que eu acho que é muito interessante, que ele aborda toda a questão do preconceito que ele sofre, ao mesmo tempo ele sendo americano, sabe? É uma visão muito, muito interessante com aquele tipo de humor dele que você já viu, né, nas séries que ele faz. Então, quem conhece um pouco do Aziz, da visão dele, eu acho que é um comediante legal para se acompanhar. Tem grandes nomes como Dave Chappelle, vários a gente comentar também das meninas. A Sarah Silverman é um nome icônico já no mundo da comédia. Há bastante tempo já. Bombou, principalmente no início dos anos 2000. Ela foi um dos grandes nomes nessa virada da comédia lá nos Estados Unidos. Hoje em dia não mantém a mesma força que ela tinha antigamente, mas se você procurar os especiais antigos dela, vale muito a pena. Seinfeld, pra mim, é uma bíblia. Eu sempre brinquei isso. Moldou o meu humor até eu conhecer How I Met Your Mother, que moldou a outra parte. Então eu acho que é uma junção dos dois. Uhum. Ele é um cara assim muito puro, em aspas, em relação aos outros comediantes. Ele não é muito de usar palavrão e questões mais polêmicas. Ele faz mais uma observação cotidiano, clínica. Uma observação bem clínica do cotidiano, do dia a dia. Ele ficou famoso por causa da série dele, como a gente já comentou aqui, mas o stand-up tá no DNA do cara, isso aí não tem como tirar, e a influência que ele causou no mundo é inegável. E fala aqui bem brevemente, que eu sei que a gente vai falar mais desse cara, que é o Seinfeld atual, que é o Louis C.K. Ele faz o que seria a série do Seinfeld nos dias de hoje. Sim. Acho que todo mundo fala, seria legal o Seinfeld voltar, uma reunião do Seinfeld. Eu não vou negar que eu ficaria empolgado com uma reunião do Seinfeld, com o elenco original, claro. Mas uma série daquele mesmo modelo já tem Louis, cara, que é feito com maestria. Série do FX, 5 temporadas, se eu não me engano. Louis C.K. é um stand-up fantástico. Acho que a visão dele que ele tem pro mundo, especialmente depois dele se tornar pai, todas as piadas que ele faz com esse tema, com as filhas dele, é tudo muito, muito engraçado, cara. Ele é um cara que qualquer especial que ele lança vale a pena você assistir na mesma hora. É garantia de um bom tempo. Imaginei que o Renatão fosse deixar o Louis C.K. por último, só pra encerrar com chave de ouro. O Louis C.K. tem a gente tava falando de canais no YouTube, né? Tem um quadro do Nerd Writer, é um canal muito famoso do YouTube. Eu não sei se tem isso legendado, mas Nerd Writer fez uma análise sobre o Louis C.K., né? Sobre uma piada do Louis C.K. Ele foi quebrando aquilo ali em estrutura e tal. Fez uma análise. Eu sei que você viu esse vídeo. E é um vídeo de muito sucesso, aliás, desse canal. Eu tenho certeza que o Louis C.K. deve estar na tua lista, Lamosse, mas queria que você falasse um pouco também de quem que se destaca hoje em dia pra você. O Louis C.K. acho que é o primeiro, segundo e terceiro, né? Porque é até sem graça, assim, porque desde acho que 2009 que lançou aquele Chilled Up, ele não erra uma, cara. Já são, sei lá, 5, 6 especiais que ele não erra uma. É 1 hora de comédia em altíssimo nível. E o que eu acho da hora dele é que ele vai pros extremos, né? Aqui no Brasil a gente tem aquela famosa frase, qual que é o limite do humor. Eu acho que o Louis C.K. ele vai até esse limite e volta sempre. Ele chega no limiar. Mas além disso, o que eu gosto muito dele, não só essas piadas polêmicas, mas as piadas que ele fala são coisas tão simples e tão banais, tipo, sei lá, ele fala uma piada que ele fala qual que é a diferença entre meninas e mulheres. Acho que é do Chill Up mesmo, de 2009. Cara, é uma coisa tão banal pra gente, mas que do jeito que ele fala, você fala, putz, é verdade, é exatamente isso. Quando ele abriu o Saturday Night Live ano passado, tem um vídeo no YouTube, né, o monólogo de abertura. O monólogo dele é maravilhoso. Quando ele fala de racismo, só que ele fala de racismo, assim, de um jeito que você ri
porque você concorda que, obviamente, a sociedade americana é diferente da brasileira, mas você vê muitas das coisas que ele fala que acontecem aqui são verdades. E é de um jeito que você fala, putz, é verdade, eu conheço gente que pensa assim, eu conheço gente que é assim, tem certos pensamentos dele que eu falo, putz, eu penso exatamente desse jeito. Então, o que eu gosto dele não só as polêmicas, mas o como ele consegue chegar no... Ele vai destrinchando um tema até chegar à essência daquele tema. E eu acho muito, muito real. Eu acabo rindo... Eu acho genial por causa disso, sabe? Eu até me empolguei. Falo de Louis C.K. acabo me empolgando. Outro cara que eu gosto muito, que eu já falei pra você ver, Marcelão, 10 mil vezes, é o Mike Birbiglia. Ele tem... Acho que são uns 4 ou 5 especiais já, mas os últimos 3 estão na Netflix. O primeiro que eu assisti dele foi o My Girlfriend's Boyfriend. É muito bom. Ele é um cara maravilhoso. Tipo, é muito bom. Ele é meio... Não sei, eu me identifico um pouco com ele também. Que ele é meio bobão, meio atrapalhado. Ele é um cara que faz um humor até bem mais clean, assim. Não fala tanto palavrão. Ele fala, mas não é... Ele não usa o palavrão como piada. Meu, que é genial. E ele lançou agora foi no começo do ano. Eu tava ansioso pra ver, porque eu acompanho ele nas redes sociais e eu vi que ele ia gravar desde o ano passado pra Netflix mesmo. Thank God for Jokes, que é genial. Na minha opinião, tá no mesmo nível do Louis C.K. Mas é um tipo de humor que eu gosto. É bem diferente do Louis C.K., mas é um tipo de humor que eu gosto. Pô, já botei na minha lista aqui já. Já tá na Cara, assista. Mike E ele também... Birbiglia, né? Birbiglia. E ele tem também o Sleepwalk With Me, que fez até o filme. É um filme independente. Eu não sei se... Eu acho que tem no Netflix. Eu acho que o filme tá na Netflix, mas o stand-up tem que achar por outros meios. Porque o filme eu não sei não, cara, mas o filme também é com direção dele. Ele é até um diretor bem competente, cara. É, bem bom. Eu quero ver agora ele fez um filme ano passado chamado Don't Think Twice, que é muito legal, cara, dele? muito bom. Ah, eu tô pra ver esse filme. É muito bom dele. Legal. Excelente filme. É muito bom. O cara é muito bom mesmo. Um cara que faleceu faz pouco tempo, o Don Rickles. Eu não sei se vocês vão conhecer ele, porque ele morreu com 92 anos. Ele é aquele cara que eu te falei, Marcelão. Ele era amigo do Sinatra. Os shows dele, o ápice dele foi na década de 50. Ele fazia muito show em Las Vegas. Tanto que ele acabou ficando muito amigo do Sinatra naquela época. E o humor dele é um humor de ofensa. Era um humor de estereótipo. Ele xingava, ele literalmente xingava a plateia. E se ele te xingasse, você morria de rir, porque é muito engraçado. E por ele ser mais velho, eu nunca encontrei nenhum stand-up gravado dele a não ser em áudio, mas a qualidade também não tá muito boa. E como ele faz muito humor com a plateia, eu acho que o vídeo seria um recurso muito melhor do que áudio, né, pra ver. Mas você consegue encontrar muito vídeo dele no Tonight Show, ainda com o Johnny Carson. E por ele ser um dos eu já vi gente considerando ele um dos pilares, assim, do stand-up. Uhum. Então você encontra ele muitos... Como é que chama aqueles programas que são, não in memoriams, mas tipo, programas que são dedicados a ele. Sim. Então era 1 hora de vários comediantes. O que eu vi tinha até o Seinfeld, tinha vários comediantes falando dele e tudo mais. E ele até os 92 anos, ele continuava muito bom, muito afiado. É genial, assim, era outro nível. A velocidade que ele tinha de raciocínio, de xingava, nossa, e destruía. Ele era, não sei se era amigo, né, mas ele era conhecido também do Ronald Reagan. E no dia de inauguração do governo do Reagan, tem uma apresentação e tudo mais, e ele foi lá em rede nacional, ele xingou o Reagan, presidente e tudo mais. Então, meu, é genial. Uma dica que eu posso dar é assista o vídeo dele com o Sinatra no Tonight Show. Quando ele chega... Do Johnny Carson. Quando ele chega... do Johnny Carson. Tem o canal do YouTube oficial do Tonight Show com o Johnny Carson, e tem esse vídeo. Ele zoando o Sinatra, da relação do Sinatra com a máfia, cara, é engraçadíssimo. Tem alguns outros nomes aqui, a maioria deles tá tudo no Netflix. O Bill Burr, que é muito bom. Não sei se vocês já viram os especiais dele. Ele é o tipo de cara que grita, assim, e vai soltando. Especial dele. Soltando as ideias absurdas que ele tem, você acaba concordando, de tão engraçado que é. Tem o Trevor Noah, que eu conheci ele por causa do documentário que ele tem. Ele é sul-africano,
E é interessante esse documentário porque toda a questão do racismo, a grande maioria dos comediantes sul-africanos são brancos e nenhum deles toca no assunto ou tocava no assunto do apartheid e desse problema de racismo que tinha. E o Trevor Noah foi, não sei dizer se foi o primeiro, mas foi o primeiro a ter sucesso falando sobre isso. E esse documentário mostra essa trajetória dele indo gravar o primeiro show solo dele e conversando com outros comediantes de stand-up, e você vê, cara, é muito interessante, os comediantes negros apoiando ele e os brancos, tipo, literalmente contra o discurso, o tema, né, os temas que ele aborda, que são esses temas de racismo e tudo mais. Aí também tem Bill Cosby, que vocês já falaram, tem George Carlin, acho que são os mestres. Ed Murphy tem no Netflix, que é genial também, que George ele tá com a roupa de couro. Bem lembrado. O Delirious. Tá com a roupa de couro vermelha, nossa, que é muito boa. É clássico. Bem lembrado. A piada do sorvete, até hoje eu lembro, a piada do sorvete é muito boa, assistam. Muito bem, desses milhares de caras que estão por aí, também a gente tem esses caras que estão surgindo, né? A grande maioria também pela Netflix. Renatão, você tem algum aí que você acha que tá aparecendo aí nessa nova geração, que tá vindo aí, que vale a pena a gente focar, a gente dar uma olhada? Tem uma galera. O engraçado que o Mike Birbiglia tava na minha lista dessa de grandes promessas. Porque ele é um cara. Não, é porque ele é um cara fenomenal, como você mesmo falou muito bem. Só que eu acho que ainda não tem aquele alcance do público. Eu acho que o público merecia conhecer mais o trabalho dele. Inclusive a peça dele do My Girlfriend's Boyfriend foi adaptado aqui no Brasil pelo Rodrigo Fernandes. Verdade. Tá em cartaz aí em São Paulo, direção do Oscar Filho. Então, mais próximo, né, da galera do Brasil, quem quiser conhecer um pouco mais do texto dele. Mas tem uma galera forte vindo. Tem o Keegan-Michael Key e o Jordan Peele, que eu sempre aproveito para falar deles quando pode. Hoje em dia eles não estão mais tão focados com o stand-up, mas eles começaram lá, eles têm toda a base deles, vem dali, vem do improviso. Hoje os dois estão crescendo mais das suas carreiras de atores e diretores. O Jordan Peele está vindo de um grande sucesso na estreia dele na direção, com Corra. Tem um comediante chamado Jimmy Carr, que ele é um britânico, tem um especial dele no Netflix também. Ele tem um humor negro, assim, dos mais ácidos que você pode ver, mas a graça também tá na inexpressividade dele, em contar as piadas. Ele é muito seco em tudo aquilo, e eu acho que isso dá um charme em especial, fora com a questão do humor britânico, que é sempre um ponto legal se observar. E tem um rapaz novo chamado Pete Davidson, que também tá no elenco do SNL atualmente, que eu acho ele bem engraçado. Eu não sei se ele tem um grande futuro para stand-up, mas eu acho que ele é um nome a se acompanhar. Muito bem. Você, Lamucci, quais são os seus futuros grandes comediantes aí? Tem um cara que eu assisti, não tinha ideia quem ele era, assisti no Netflix, que é o Bo Burnham, que ele mistura comédia com música. Eu gosto muito quando você usa a música como time de piada. Eu te falei, né? Você assistiu? Mostrou. Não é o meu estilo, não, mas eu achei algumas coisas interessantes. E eu acho bem bacana que ele faz uma mega metalinguagem, né? Porque ele usa música pra falar da piada, ele usa a piada pra falar da música, ele usa... O show dele é uma metalinguagem sobre fazer um show. Então, tipo, e é um moleque, sei lá, deve ser um pouco mais velho que eu, deve ter uns 26, 27 anos. E fazer com essa qualidade, eu gostei pra caramba. Tem uma menina que também eu vi, não conhecia, que ela até tem uma série que leva o nome dela, né, que é a Cristela Alonso. Eu acho que ela é famosa aqui no Brasil, não sei nem se essa série chegou, é uma sitcom. Eu vi o stand-up dela, ela nasceu no Texas e ela é descendente de mexicano. E ela conta por esse viés, né, como é ser americana, as questões americanas por uma hispânica. Assim, e é genial, ela imitando a mãe também é muito bom, ela consegue tirar umas piadas assim muito boas. Tem uma comediante que ela não é tão nova, mas eu acho a história dela muito boa e pouca gente conhece, que é a Tig Notaro. Ela eu tenho que contar a história dela primeiro, porque a história dela já diz muito sobre ela, pra você conseguir entender quem ela é. Essa Tig Notaro, ela deve ter, sei lá, seus 40 e poucos anos. Alguns anos atrás ela foi diagnosticada com câncer.
Basicamente assim, um dia ela acordou, ela tava mal, ela foi pro hospital e ela tava com pneumonia, descobriu que tava com pneumonia. Foi ser tratada da pneumonia, acabou piorando, entrou uma bactéria no corpo dela, então ela se ferrou mais ainda, ela perdeu 20 quilos em, sei lá, em menos de um mês, ela tava super mal, ela conseguiu se recuperar dessa doença, ela voltou pra casa, uma semana depois que ela tinha se recuperado, a mãe dela morreu, e não morreu, tipo, não era nem muito velha, tinha 65 anos a mãe dela, e aí depois disso, ela terminou um relacionamento, e aí, enquanto ela tava terminando o relacionamento, tava nesse, depois de ter, não, só pra você ver o drama da vida dela, depois dela ter perdido 20 quilos, a mãe ter morrido, ela tá terminando o relacionamento, ela foi diagnosticada com câncer de mama nas duas mamas, então ela tava, tipo, acho que o pior que o ser humano pode chegar, você imagina que situação que ela tava. E o que ela fez? Ela, com todas essas... Exatamente, ela tinha um show agendado. Aqui no Brasil, geralmente os shows são de 15 minutos ou você tem o solo de 1 hora, né? Lá ela tinha um show agendado, acho que devia ser por volta disso também, de 1 hora que ela tinha. E só que imagina que cabeça que ela tinha pra fazer show. Ela foi lá e começou a fazer piada sobre a situação dela, sobre tudo isso que estava acontecendo. E tipo, e não foi nada programado, ninguém sabia o que ela ia fazer. Ela também tinha se fechado só pra família dela e tudo mais, porque são situações delicadas, né? A morte de uma mãe, você ser diagnosticada com câncer. E ela não gravou em vídeo, mas ela gravou em áudio. E aí no dia seguinte, quem tava na plateia? O nosso querido Louis C.K. E no dia seguinte ele falou assim, Tig, a gente precisa divulgar esse material, porque quem estava lá disse que foi genial, o Luis C.K. achou genial, ele pegou esse material e lançou em CD mesmo, né, que lá nos Estados Unidos é comum você lançar o álbum em CD, e foi um sucesso tremendo lá, um sucesso tremendo, e você tem no Spotify, quem quiser procurar também, na internet deve ser fácil de encontrar, é Tig Notaro Live, é o nome do especial, é muito bom. A gente no trabalho, né, Marcelo, a gente sempre fala que piadas mais difíceis com temas mais difíceis, elas precisam ser melhores. Ela consegue fazer piada com câncer, com a morte da mãe e tudo mais, e é muito engraçado. Quem gostar de humor assim, bem comparado com, por exemplo, o Jim Jeffries, que faz piadas muito baixas, assim, ela vai numa leveza, assim, que é excepcional, sabe? Para um tema e para uma situação que ela tá. Vale muito a pena. Bom, eu queria falar um pouco também dos nomes aqui no Brasil, né? A gente tem, como vocês falaram, uma crescente muito grande aqui, principalmente de uns 10 anos pra cá. Eu não conheço tanto quanto vocês conhecem, eles obviamente vão falar mais do que eu. Por causa da Netflix, eu acabei descobrindo alguns caras. Um cara que eu já vi ele ao vivo é o Fábio Rabin, que ele é paulista, né? Eu gosto dele, eu gosto do tipo de humor dele, um humor meio revoltado, assim, né? Com as coisas. O Paulinho Serra foi um cara que eu vi lá no Rio também, muito tempo atrás, e ele fazia alguns personagens na época, né? Então, fazia traficante gay, né? Que fez muito sucesso na internet e tal. Mas eu não sei se enquadra muito no stand-up. Eu sei que ele faz stand-up também, mas, enfim, acho ele muito bom ao vivo. Um cara que eu descobri no Comedy Central, no República do Stand-up, que acho que vale a pena a gente comentar aqui também, né? Um programa já de algum tempo, que trazia esses caras completamente desconhecidos pra esse show, né? Esse showzinho de meia hora. Passa até hoje no Comedy Central e tem na Netflix também. Acho que a primeira temporada, se eu não me engano, tem lá. É um cara chamado Murilo Gun, que ele, se eu não me engano, ele faz show muito aqui em São Paulo também, mas ele é paraibano, posso estar enganado, não sei. Mas ele acho que é pernambucano. Mas acredito, não tenho certeza. E ele pega muito essa questão do cara viver numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Também eu gosto muito do humor dele, é um humor leve, muito inteligente. E um cara que eu vi há pouco tempo, há 2 semanas atrás, não dava nada por eles. Por acaso eu acabei vendo o especial dele na Netflix, que é o Maurício Meirelles. Que ele tem um quadro muito famoso, acho que, se não me engano, no Pânico, que é aquele do Facebook. Que ele chama uma pessoa no palco. É o Facebooling. O Facebooling, exatamente. Então, nesse especial dele, você vê lá como é que era isso no início, né? Onde ele ainda fazia ele ainda brincava um pouco com a ideia, né? De como é que seria ele fazia toda a sessão da peça dele, ele fazia com alguém na plateia e botava no YouTube. Isso.
E o sucesso desses vídeos no muito YouTube boa. é tão grande que o Pânico chamou pra fazer com celebridade. Então, a ideia é muito boa, a ideia é muito interessante, É mas muito o legal desse especial dele é que não é só isso, o material que ele traz pro stand-up também é muito bom, tem bastante coisa engraçada, então eu fiquei surpreso. É aquele, eu não sei se vocês já viram, mas ele vivia aparecendo pra mim e eu resolvi ver, que é uma capa onde ele tem umas asas de anjo e tal, e tá meio pintadinho, um bigode o diabo. Não Me Leve a Sério, se eu não me engano. Isso, perfeito. O especial dele. Obrigado, Amos. Então, eu assim, se vocês não viram, por curiosidade, vale a pena dar uma olhadinha. Queria saber de você, Renatão. Fala pra gente os brasileiros aí que se destacam no stand-up. Tem os nomes mais populares, né, que a gente já conversou aqui, que é o Porchat, o Rafinha, Danilo, Sérgio Malandro, com certeza. Sérgio Malandro. Pô, cara, qualquer cara que faz dinheiro com Raiaé já tem meu respeito. Merece. Mas tem uma galera mais da antiga, como o Fernando Caruso, eu acho ele muito engraçado. Muito bom. A maneira que ele constrói a piada até o punchline eu acho muito bom. Outros nomes como Marcos Veras também eu gosto bastante. Tem um cara que eu conheci, tem um grupo, né, que eles não são de stand-up, mas eu acho eles muito engraçados, faz muito sucesso na internet, que são os Barbichas. Eu acho fantástico. E ali eu conheci muita gente dessa leva nova, entre eles o Bruno Mota, que eu acho um cara hilário. Ele tem um canal também no YouTube que ele vai sempre alimentando com vídeos de sketches dele, ou personagens, ou até mesmo cenas de stand-up dele, que vale muito a pena a galera acompanhar. E tem um cara que veio também na internet e tá fazendo show pelo Brasil inteiro, lançou um DVD dele no ano passado, que é o Whindersson Nunes. Acho que vale a pena comentar dele. O cara tem, sei lá, mais de 15 milhões de inscritos no canal dele, é o segundo canal mais influente do YouTube, e o cara faz basicamente vídeo de comédia desde o início. O vídeo dele são stand-ups de 5 a 9 minutos, que é basicamente ele conversando com a câmera no quarto dele. E ele transformou isso num show de 1h15, 1h20, e ele percorre esse show pelo Brasil inteiro. Ele tá agora com a turnê do show novo dele, no set novo. Eu acho que sem dúvida é um cara super engraçado que vale a pena ficar de olho. Muito bem, Lamúcio, você? Eu falei, né, eu li o livro do Léo Lins, O Segredo da Comédia Stand-Up. Quando você lê o livro, você percebe que ele é um cara muito metódico. Ele tem a regrinha dele, a receita do bolo, né, para fazer as piadas, e ele segue isso a fundo. Então, quem gostar, quiser ir mais a fundo do stand-up, quiser dar uma estudada, que ser louco que nem eu, vale muito a pena você ler o livro e depois você assistir o stand-up dele. Eu assisti o stand-up dele quando ele gravou em 2015, talvez, eu não lembro. Ele lançou, tá agora na Netflix, que é muito bom e é muito da hora como você percebe que as coisas que ele fala no livro, ele usa, tipo, literalmente no palco, e as coisas funcionam. E ele eu acho muito bom, e o Murilo Couto, né, eles são a dupla lá do The Noite, o Murilo Couto eu também já vi ao vivo. Eu acho ele muito engraçado. Tem um cara que veio do YouTube, que é o Thiago Ventura, ele estourou com um vídeo falando da mãe dele, imitando a mãe dele, é muito bom. Pra mim, um dos melhores vídeos que ele tem é ele falando dos amigos, ele fala que ele é de Quebrada, né, que ele é de Taboão da Serra. Então ele falando dos amigos de Quebrada dele é muito engraçado, muito engraçado. Tem também Afonso Padilha, que é um cara que faz muita piada sobre o que tá acontecendo. Aconteceu alguma coisa, ele faz a piada, sei lá, ele lançou piada sobre o Big Brother, quando acabou o Big Brother, acontece alguma coisa na política, ele fala. Também tem o Patrick Maia, que eu gosto bastante, ele já tem 2 especiais no Netflix. O primeiro eu não gosto tanto, acho bom, mas nada demais. E o segundo, que é o Home Office, eu acho muito bom. Tem um cara que eu gosto muito, eu não sei se ele já gravou, ele tá pra gravar, é o André Santi. Ele é japonês, né, brasileiro, descendente de japonês, e ele tem uma parte do set dele que ele fala das diferenças do japonês pro chinês, que também é muito engraçado, e também o japonês brasileiro, como é, que também é muito bom. E o legal aqui no Brasil, né, que a gente falou, é que, tipo, se você jogar no YouTube, cara, vai ter sempre conteúdo novo, vai ter muita gente, tem muito nome, e como são vídeos curtos, né, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos no máximo, você consegue conhecer vários nomes, assim. Então quem quer conhecer stand-up, cara, eu indico
vai no YouTube e clica em um e depois vai nos relacionados e vai clicando nos próximos. Você vai conhecendo você vai conhecendo uma galera. E segue eles também no Facebook, que eles são bem unidos, então eles sempre vão postando um vídeo do outro. Esse Thiago Ventura, ele faz parte de um grupo que chama 4 Amigos. Eu já fui assistir. Ele tem todo sábado, se não me engano, são 4 comediantes stand-up, cada um faz 15 minutos, aqui em São Paulo, né? E toda semana eles têm um quadro que chama Fila de Piadas. Eles escolhem um tema e aí eles fazem piadas sobre aquele tema, que é uma maneira de você alimentar nas redes sociais, né, Facebook e YouTube, com conteúdo novo, sem mexer no seu material, ou sem gastar seu material. Porque uma coisa ruim de jogar no YouTube, né, é que você acaba queimando seu material, que o pessoal, quando vai assistir no teatro, já conhece, né, e acaba perdendo a força da piada, quando você já conhece o final dela, né? Então, eu indico, procure a página do 4 Amigos, que toda semana, pelo menos, tem um vídeo que é muito bacana. Só aproveitando que você falou desse negócio do YouTube, um dos caras que viralizou muito no YouTube, quando ele foi fazer a entrevista dele no Jô Soares, foi o Diogo Portugal. Sim, que tem eu não lembro de que ano mas esse vídeo dele no Jô Soares, fazendo stand-up, é absurdo, assim. Sempre que eu vejo, eu conheço todas as piadas de cor, porque eu já vi várias vezes esse vídeo, mas eu passo mal de rir do mesmo jeito, então eu acho que vale a menção também do Diogo Portugal, porque eu já vi um show dele ao vivo e eu achei bem legal também. Rapidamente, só pra gente poder encerrar aqui o cast, né, deixar algumas dicas pra quem quiser ouvir mais. A gente deu várias dicas ao longo desse cast. Se vocês quiserem dar algumas específicas, aqueles shows que mudaram mesmo a vida de vocês, queria falar, eu separei aqui 5. Richard Pryor tem um show chamado Live in Concert. Ele só tem 2 shows, o Richard Pryor. Ele tem bastante coisa em áudio, mas esse Live in Concert de 1979 é muito bom. E ele fala coisas ali que você vai falar assim, pô, esse show de 79 ele já podia falar esse tipo de coisa. O Ed Murphy a gente chegou a falar, né, do Delirious, que é de 83 e tem na Netflix. Vale a pena dar uma olhadinha. As piadas não são velhas. E você vê como o Ed Murphy, cara, como ele mudou, né? Foi um pouco antes dele entrar no cinema, quer dizer, ele já era famoso e tal, mas ainda assim ainda vê aquele lado comediante dele, né? E como ele leva a plateia numa boa e tal. Jim Jeffries, eu falei dele. Procura um especial dele na Netflix chamado Freedom. É de 2016 e é muito, muito bom. Mas como eu falei, você vê 10 minutos, se não for o teu tipo de humor, esquece. Mas eu recomendo ver até o final, porque ele até brinca um pouco com a questão do stand-up. E tem até um momento muito sério dele, que ele faz um meia-culpa e tal. Eu acho espetacular. E os dois, assim, stand-ups que pra mim é o exemplo de um stand-up bem feito. É o Chris Rock no Never Scared, de 2004, que é um especial que ele fez para HBO, que é alucinante, é de soluçar, de passar mal de rir. E as piadas são muito atuais até hoje. O especial é praticamente sobre a diferença entre homem e mulher. É muito bom. E, assim, o especial que eu acho que define também um outro lado do stand-up, que é o do Bill Cosby, chamado Himself, que também é de 1983. Vocês vão lembrar porque ele é um que ele não tem nada, não tem absolutamente nada. É um fundo claro, ele tá de uma blusa rosa, se não me engano, e ele fica sentado, é uma luz em cima dele, e é isso. É ele imitando a família dele, é ele falando da vida dele. E o Bill Cosby é difícil falar, né? Porque agora a gente sabe que ele tem um passado meio escuro e tal, tá envolvido em escândalos de estupro e tal, mas pega o Bill Cosby, comediante Bill Cosby, ele não fala um palavrão, e tem coisas dele, de 83, tem coisas dele de rolar no chão de rir. Então eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, porque ele é uma influência até hoje pra muita gente. Pode ir você agora, Renatão? Posso Suas dicas de bons shows. Aproveitando o gancho do Chris Rock que você estava falando, eu vou falar de outro especial dele, que é o Bring the Pain, que é, se não me engano, o segundo especial que ele fez pra HBO, de 96. Mas as piadas também se mantêm super atuais. Vou comentar o Delirious, que é foda da Ed Murphy. Você vê o lado mais cru e eletrizante do Ed Murphy antes dele, parece que se acalmar para ir fazer cinema em Hollywood. Vou comentar aqui bem breve de 2 especiais do Louis C.K., que é o Shameless, de 2007, e agora 10 anos depois o especial novo dele do Netflix, que é o Louis C.K. 2017. É hilário, você vai rir do início ao fim. Tem um especial do George Carlin, cara, que é para muitos o maior nome do stand-up na história. O pai do stand-up, né? O pai do stand-up, tem um especial dele chamado Jamie New York, que é de 92, que é imperdível pra quem quer conhecer stand-up. É genial, ele é um... Acho que eu já vi umas 5 vezes esse do Jamie New York. Tem um também muito legal, de um cara que a gente comentou aqui, que é o Dave Chappelle. Tem o Killing Them Softly, que é toda aquela
pontada em questão política, racial, polícia, as relações das ruas, sabe, que o Chappelle aponta muito, muito bem. Ele é muito engraçado. E tem um especial que eu particularmente gosto muito, eu comentei aqui, mesmo com todas as questões que a galera tem com o Danny Cook, eu sempre recomendo o Vicious Circles, que eu acho muito engraçado. Eu gosto muito da maneira agitada que ele tem no palco naquele especial e a maneira que ele interpreta todas as piadas, eu gosto muito daquilo. Lamusse, você? Cara, eu acho que 10ª vez, Mike Birbiglia, assistam, por favor, assistam. Quem não tem o costume de assistir stand-up, começa pelo My Girlfriend's Boyfriend, que é o namorado da minha namorada, né? Que é muito bom, e depois assiste o Thank God for Jokes, acabou de sair, e na minha opinião, assim, é genial. Eu vou dar indicação de um que também tá na Netflix, e que é nacional, que é o Nando Viana. Eu conheci ele sem querer uma vez quando eu fui assistir um show de comédia no bar stand-up, e ele tem o especial dele, que é Nando Viana, da Turma do Fundão. Acho que é da Turma do Fundão desde alguma coisa, não lembro agora, que ele fala da Turma do Fundão acho que desde o ano que ele nasceu. Mas procurem, tá lá na Netflix. Para quem não tá acostumado com o stand-up americano, quer ver uma coisa mais próxima da gente, tem piada de peido, né? Então, que é uma coisa que o brasileiro gosta bastante. Se você gosta bastante de stand-up, tem um cara que eu gosto muito, mas ele só ficou bom agora que ele ficou velho, que é o Mark Maroon. Ele tem até um podcast, que é aquele WTF, What the Fuck Podcast. Ele chegou até a entrevistar o Obama uma vez, eu não sei se vocês conhecem esse podcast. Eu escutei só umas 2, 3 vezes, o do Obama foi uma delas. Ele tem lá seus 50 e poucos anos e ele tem na Netflix o Think Pain. Cara, é muito bom. Ele é tipo o Louis C.K., só que no momento ainda mais deplorável da vida, assim, porque o Louis C.K., você sempre tem pena dele, né? Você sempre tem pena que ele é aquele cara velho, gordo, cansado, triste. E o Mark Maroon é mais ainda tudo isso, e é muito bom. Você falou do Bill Cosby, o Himself, então eu vou para outra ponta e falar do último dele, que acabou sendo o último dele, né, depois dos escândalos que ele teve. Ele ia fazer até um especial para Netflix, mas não rolou, que é o Far From Finish, que tem 2 horas de duração, cara, com 70 anos, mandando muito bem. Ele sentado no banquinho, falando durante 2 horas. E ele diz... Ironia o nome do especial. Far From Finish. Acho que não, né? Terminou ali. A Cristela Alonso, que eu já comentei, o nome do especial dela é Lower Classy. O Russell Peters, que você comentou, tem o especial dele que chama Green Card. Acho que é um dos primeiros, não tenho certeza, mas eu acredito que seja um dos primeiros dele, que é muito bom. Eu gosto muito desse humor de estereótipo, né? Tanto que a Cristela Alonso também, esse humor de estereótipo de raças e tudo mais, de culturas. E ele sendo um canadense, filho de indianos, ele faz isso muito bem. Então ele é um cara que consegue, na Austrália, zoar com um chinês, ele sendo um canadense, filho de indiano, sabe? Eu acho isso, aliás, genial. Ele imitando o chinês nesse stand-up que o Lamus está falando, é uma das melhores imitações de chinês. Porque assim, ele não só é perfeito a maneira que ele imita, mas o que ele tá falando é absurdo também. Então, junta uma coisa na outra e é de passar mal de rir também. Muito bem lembrado. Pra terminar, a Tig Notaro, eu acho que vale a pena, se vocês curtem esse tipo de humor, o Tig Notaro Live é só áudio, né? Então tem que entender um pouco de inglês pra conseguir escutar e tudo mais, mas é muito bom. Do Louis C.K., vocês falaram, eu vou sair só rapidinho do stand-up, porque tem a série Louis, mas ele lançou uma série independente, ele mesmo que bancou e tudo mais, ele soltou no site dele, você comprava o episódio por PayPal e você baixava na hora, a temporada inteira acho que dava $30, mas é o tipo de coisa que você encontra por outros meios ilícitos também, se não quiser pagar, porque até hoje tá lá, se eu não me engano, que se chama Horace and Pete. Não é comédia, mas não é drama, é uma série, tipo gravado num estúdio como se fosse teatro, é meio sitcom, mas não tem plateia, tem momentos de humor, tem momentos de drama, é a genialidade do Louis C.K. fora da comédia. Então se você é fã de Louis C.K., assista, que é muito legal. E pra terminar, tem um cara que, se você não tem problema com nenhum tipo de piadas, você pode ir até o nível mais baixo de humor, que é o Anthony Jeselnik. Nossa, cara, assim, piada de estupro. Cara, é ácido pra caralho. É a piada mais leve que você vai ouvir. É muito bom. E ele tem, acho que, três
3 especiais. Um dos especiais dele se chama Calígula, só pra você ter noção do nível que ele faz as piadas. Muito bom, mas esse você tem que ser de boa com os temas mais pesados. Olha só, queria agradecer demais assim, a presença de vocês dois aqui. Eu vou começar me despedindo do Lamusse, porque ele perdeu a virgindade dele neste cast. Queria saber de você o seguinte, Lamusse, foi difícil? Deu foi pra bom levar pra na você? boa? Foi bom? Foi Vai acender um difícil, cigarro foi agora? bom. Não? Tô nervoso até agora. Se você me conhece na vida real, você sabe que eu gosto de falar pra caramba, mas quando eu ligo o microfone, eu dou aquela travada. Mas, putz, falar de um assunto que eu gosto acaba sendo mais fácil e puta, foi bem da hora. Eu falo isso sempre pra minha namorada quando eu começo a falar demais. Desculpa, é que eu me empolguei. Você fala pra sua namorada que você se empolgou de vez em quando. Porque às vezes, imagina só, eu falo. Não. Não, é porque imagina eu falando de stand-up com uma pessoa que tá nem aí pra stand-up, sabe? Bom, eu queria te agradecer muito, Lamusse, por você ter topado fazer esse cast com a gente. Se tudo correr bem, a gente volta a falar desses caras muito em breve, porque eles vão continuar lançando material e a gente vai continuar voltando aqui pra falar deles um pouco mais. Então, enquanto a gente não volta, eu queria que você mandasse um abraço aí pros nossos ouvintes e deixasse seus contatos, caso eles queiram conversar com você sobre essas suas dicas. Muito obrigado. Eu não sei me despedir dessas coisas, mas muito obrigado quem escutou e tudo mais. Foi um prazer participar mais uma vez. Eu tenho acompanhado o Ratoscast já há alguns meses, gosto bastante. Foi bem da hora fazer parte agora do universo, primeiro com as vinhetas, né? Espero que vocês estejam gostando das vinhetas. Se vocês não gostarem, foi o Marcelo que aprovou, então foi mal. Brigadão, Marcelão, pela oportunidade. Se quiser me seguir, quiser conversar sobre stand-up, sobre qualquer outra coisa também, eu gosto de rap também. Se gosta de rap, vamos conversar sobre rap. Não sei, eu gosto de conversar. Luiz Felipe Lamusse no Facebook. E de vez em quando eu posto umas bobagens no Instagram, principalmente no Insta Stories. Se quiser seguir, Joses, JOWSS. Mas é mais foto eu e minha namorada e de vez em quando eu irritando a minha mãe e minha irmã. Então, se vocês quiserem, é isso. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Renatão, você, nosso sócio aqui do Ratoscast, já está mais acostumado. Por favor, deixe também seus contatos aí. E mais uma vez, muito obrigado por trazer esse tema para aqui pro Ratoscast. É um tema que eu acho que as pessoas precisam falar mais também, até porque é uma coisa que vem crescendo muito aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, cara, sempre um prazer. Eu adoro quando a gente consegue ter a possibilidade de abordar esses temas mais diferentes aqui no Ratos. Sempre divertido vir falar desses assuntos aqui e é um a mais pro nosso podcast, né? Porque não tem tanta gente fazendo isso. Então, sempre é um prazer. E especialmente agora com o Luiz, cara, foi um prazer. Esse bate-papo foi muito legal. O prazer foi meu, muito obrigado. Espero que a gente possa repetir isso. E galera, quem quiser me procurar nas redes sociais, tô no Facebook e Instagram, /RenanMarcel com 2 L's no final. Só me procurar lá. E também tô no site Rota Cult, sempre escrevendo críticas de cinema, dicas pro Netflix e notícias e tudo mais. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem, mais uma vez obrigado aos dois. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste, inclusive os stand-ups que eu vejo, eu posto lá também, sempre deixo uma opinião e uma nota. Se você se interessou pelo tema, dá uma olhada lá no meu Letterboxd. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e câmbio final. Quem vai ter a coragem de fazer uma piada agora pra ir pra depois dos créditos? Pega uma piada do Ari Toledo e conta. Aí...